Depois de atravessar o inferno e tudo o que ele representa, Dante não acorda no paraíso. Ele desperta em uma praia aos pés de uma montanha que precisa escalar, passo a passo, purificando tudo o que viu e viveu. Este é o purgatório, não como um castigo, mas como um caminho, uma jornada de transformação que exige não apenas arrependimento, mas lucidez. Aqui, o sofrimento não é punição, é purificação. As dores têm propósito, as culpas são reconhecidas, os pesos, enfim, soltos. E talvez seja isso que mais assusta, a ideia de que a libertação exige dedicação, consciência e entrega. O purgatório de Dante não é um lugar entre o bem e o mal, é um espaço entre o eu de antes e o eu que pode nascer. Uma travessia, um encontro com o que fomos, para enfim escolher o que seremos. Neste vídeo, você vai subir comigo os 7 terraços da montanha do purgatório e descobrir o que esse livro revela sobre o caminho da libertação humana. E ao final, me diga nos comentários qual camada você sente que ainda está atravessando. O purgatório começa com um gesto silencioso, mas revolucionário. Dante abre os olhos. Depois de cair no fundo do inferno, ele volta a ver. E o que vê não é luz, mas um caminho a ser trilhado. A montanha do purgatório é dividida em 7 terraços, cada um dedicado à purificação de um dos pecados capitais. Mas antes de subir, Dante precisa ser admitido. Na base da montanha, ele encontra Cap, símbolo da liberdade interior que exige uma preparação. Dante precisa lavar o rosto, amarrar um cinto de junco, um gesto de humildade, e deixar o peso da escuridão para trás. Logo depois, ele é conduzido por um anjo até as portas do purgatório. E ali, outra imagem simbólica, 3 degraus. Um branco, um negro e um vermelho. Reflexo, arrependimento e amor. A porta se abre, mas apenas porque Dante está disposto a se ver. O purgatório não é lugar para condenados, mas para os que já reconheceram que precisam mudar. É o território da responsabilidade. Cada alma que sobe ali o faz com dedicação, carregando pedras, cantando salmos, limpando seus poucos do que a impedia de ver. Essa montanha não é física, ela está dentro de cada um. E o que Dante está prestes a escalar é a própria consciência. O primeiro terraço é o do orgulho. Ali, Dante encontra almas curvadas sob blocos de pedra. Não há fogo nem monstros. Apenas o peso do que não foi visto em vida, a arrogância. Cada pedra simboliza o ego que as almas alimentaram. E agora, elas carregam fisicamente aquilo que as impedia de olhar para cima. É uma cena comovente, porque revela como o orgulho nos distancia do real. Em vida, esses homens e mulheres olharam os outros de cima. Agora, só conseguem ver o chão. Mas não há rancor em suas vozes, há compaixão. Eles caminham cantando hinos, olhando exemplos de humildade esculpidos nas pedras ao redor. Aqui, a pedagogia do purgatório se revela. O sofrimento não é destrutivo, é educativo. Cada alma acolhe a experiência exata que precisa para se libertar do que aprendeu. E o orgulho, talvez o mais invisível dos pecados, é também o mais denso. Não porque grita, mas porque silencia a escuta. Quando acreditamos saber mais, sermos mais, merecermos mais, perdemos a capacidade de aprender. E o que Dante mostra é que toda elevação começa com um gesto oposto, descer. Ver-se pequeno não é humilhação, é o primeiro passo para o verdadeiro crescimento. Nos terraços seguintes, Dante encontra 3 pecados muito comuns, tão cotidianos que muitas vezes passam despercebidos:
a inveja, a ira e a assídia, conhecida por preguiça espiritual. No segundo terraço, os invejosos estão com os olhos costurados por arame. É duro, mas profundamente simbólico. Eles passaram a vida vendo o que era do outro, sem enxergar o próprio valor. Agora são chamados a olhar para dentro. A mensagem é clara. A cura da inveja não vem de fora, mas da reconexão com aquilo que é seu. Já no terceiro terraço, os irados caminham em meio a uma fumaça densa. A ira nublou sua visão, e é isso que se torna o castigo e, ao mesmo tempo, o remédio. Aprender a ver com clareza, apesar da névoa. No quarto terraço está a preguiça. Mas não é a preguiça física, é a resistência à transformação. Ali, as almas correm sem parar, impulsionadas agora pelo desejo de amar, porque a assídia não é cansaço, é desânimo existencial, a alma que já não deseja, já não se move. Essas imagens parecem duras, mas são profundamente humanas. Mostram como as maiores prisões não gritam. Elas se disfarçam de rotina, de conformismo, de comparação. E como a saída começa sempre por reconhecer: eu posso ver diferente. Os 3 últimos terraços da montanha do purgatório são dedicados aos pecados do desejo: avareza, gula e luxúria. Mas aqui tudo é diferente do inferno. No inferno, esses pecados eram repetidos compulsivamente. Aqui são iluminados. No quinto terraço, os avarentos e pródigos jazem com o rosto no chão, imobilizados. Sua relação doentia com a matéria os prendeu. Agora estão aprendendo a olhar para o alto, mesmo sem poder mover-se. A imobilidade se transforma em lição. É preciso parar para perceber o que de fato vale. No sexto, a gula. Mas não há comida, apenas o desejo. As almas passam por árvores cheias de frutos que não podem colher. Sentem fome, mas aprendem a transformá-la. Não se trata de jejum, mas de presença. A gula não é sobre comer muito, é sobre nunca estar satisfeito. Por fim, a luxúria. As almas aqui caminham envoltas em chamas, mas cantam. O fogo, antes destrutivo, torna-se purificador. E mais uma vez, Dante mostra que o desejo não é o problema. O problema é quando ele não é guiado pela consciência. O purgatório é a pedagogia da transformação. Cada impulso, cada dor, cada vício é reintegrado com lucidez. Aqui, o humano não é condenado, ele é curado. Depois de atravessar os 7 terraços, Dante chega ao topo da montanha. Ali, encontra o paraíso terrestre, um jardim silencioso, onde o tempo já não fere. É nesse espaço que surge Beatriz. Ela não é só uma figura amada. Ela representa a visão espiritual, a sabedoria amorosa. É ela quem guia Dante nos últimos passos antes da ascensão. Mas antes de subir, ele precisa se ver com total clareza. E por isso Beatriz não o acolhe de imediato. Ela o confronta. Ela o faz recordar suas falhas, seus desvios, sua vaidade. Porque só quem se olha com coragem pode transformar-se de verdade. Nesse momento, Dante chora. Não como quem sofre, mas como quem se liberta. Ele mergulha no rio Lete, o rio do esquecimento do mal, e depois no Eunoé, o rio da memória do bem. Ele se reconcilia com quem foi e, enfim, pode se tornar quem é. É nesse gesto que o purgatório termina. A montanha não é mais um peso, é um caminho de volta para si. E é com esse novo olhar, limpo e verdadeiro, que ele está pronto para ver o paraíso. Se você chegou até aqui, me diz nos comentários como tem sido sua jornada pelo seu purgatório. No próximo vídeo seguiremos ao paraíso. E se quiser mergulhar nessa leitura transformadora, o link para adquirir o livro está fixado no primeiro comentário. Agora, se este vídeo tocou algo em você,
Não deixe isso morrer em silêncio. Curte e compartilha com alguém que, como você, também precisa lembrar sua verdadeira natureza. E se quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada vídeo aqui é um convite para um novo olhar sobre si mesmo e a vida. E se quiser mais orientação para continuar sua jornada de autoconhecimento, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!